Graças a Deus. Atos, capítulo 16, versículo de número 16. Quantos acharam, diga amém. Amém. Glória a Deus. Senhor, nós declaramos e recebemos mais uma vez que temos a mente de Cristo e pedimos ao Senhor que fale conosco, pois todos nós que aqui estamos precisamos, necessitamos das tuas palavras para viver, não só hoje, mas sempre. Amém e amém. Atos 16 diz assim: certo dia, quando estávamos descendo ao lugar de oração, encontramos uma moça escrava, possessa de um espírito que predizia o futuro e ganhava muito dinheiro para os seus donos. Ela seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vieram contar como vocês podem ser salvos. Isso continuou dia após dia, até que Paulo, já muito indignado, voltou-se e falou ao espírito que estava nela: eu lhe ordeno, em nome de Jesus Cristo, que saia dela. E o espírito deixou a moça imediatamente. Com isso, acabaram as esperanças de riqueza dos donos da escrava. Eles então agarraram Paulo e Silas e os arrastaram à presença das autoridades na praça do mercado. E diante dos magistrados disseram: estes judeus estão perturbando a nossa cidade, estão ensinando o povo a fazer coisas contrárias às leis romanas. Logo formou-se uma revolta popular contra Paulo e Silas, e os juízes ordenaram que tirassem a roupa deles e os açoitassem. Depois de serem severamente açoitados, foram jogados no cárcere. O carcereiro recebeu instruções para vigiá-los com cuidado e por isso os pôs no cárcere interno, com os pés presos no tronco. Por volta da meia-noite, enquanto Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos ao Senhor, os outros presos ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram sacudidos. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro acordou e, ao ver as portas abertas, julgou que os presos haviam fugido e por isso puxou a espada para matar-se. Mas Paulo gritou para ele: não faça isso, todos nós estamos aqui. Tremendo de medo, o carcereiro pediu uma luz e correu para dentro do cárcere e prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois
levou-os para fora e suplicou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Então contaram a ele e a toda a sua casa a boa nova do Senhor. Naquela mesma hora da noite, ele lavou as feridas das chicotadas e em seguida ele e toda a sua casa foram batizados. Depois levou-os para a sua casa e serviu-lhes uma refeição. Ele e toda a sua casa sentiam alegria por crerem em Deus agora. Até aqui, diga amém. Glória a Deus. Podem sentar, em nome de Jesus. Graças a Deus. Vamos meditar mais uma vez nesta palavra, nesta mensagem. Eu digo mais uma vez porque por diversas vezes já preguei nesse texto. E é de suma importância essa mensagem, essa palavra, porque ela traz edificação para a nossa vida, ela traz renovação para o nosso espírito, alegria para a nossa alma. Essa palavra, ela abre a nossa mente, ilumina ainda mais os nossos olhos, se nós meditarmos nela de maneira pausada. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós iniciamos a leitura desse texto no versículo 16 do capítulo 16 de Atos e observamos que o texto começa falando, narrando sobre uma moça. O texto fala sobre uma mulher, e essa mulher não era livre. Essa mulher não vivia uma vida feliz. Essa mulher vivia uma vida amarga. Por quê? Porque vivia como escrava. Nós lemos aqui com todas as letras que essa mulher, ela tinha os seus donos. Então havia mais de 2, ou quem sabe 3 pessoas mandando nesta mulher, que além de escrava dos homens, era escrava de um espírito maligno, que atrasava a sua vida. Um espírito maligno que aprendia, um espírito maligno de adivinhação. Nós lemos aqui que ela predizia o futuro das pessoas através desse espírito. Aliás, ela não, mas o espírito que havia nela. Então alguns homens de má índole, de má fé, se apropriaram dessa mulher e colocavam essa mulher numa praça pública para ela adivinhar o futuro dos outros. E esses homens ganhavam muito dinheiro com isso. A intenção deles era enriquecer às custas dessa moça. Mas de repente quem passa? Paulo e Silas. O interessante é que eles passaram sem dizer nada, sem falar uma palavra sequer. Eles apenas passaram por ela. E ela gritou dizendo que Paulo e Silas, eles eram servos do Deus vivo e que estavam ali para anunciar a salvação. E toda vez que Paulo e Silas passavam por ali, ela gritava, o Espírito falava isso. O espírito de adivinhação. Paulo fica indignado e manda aquele espírito sair da moça. Ele diz, em nome de Jesus,
em nome de Jesus Cristo, saia dela. E o espírito bateu em retirada. Assim nós lemos, assim está escrito. Paulo disse ao espírito maligno: bata em retirada em nome de Jesus Cristo, e o espírito teve que sair. Antes de nós prosseguirmos com a meditação na palavra, eu quero abrir um parêntese aqui e dizer para vocês que todos vocês, todos nós, temos a autoridade de Jesus Cristo sobre a nossa vida. Você pode usar o nome de Jesus e repreender todo o mal que tentar entrar na sua vida ou na vida de cada pessoa que compõe a sua família, ou na vida do seu próximo, seja esse próximo conhecido ou não. Você tem a autoridade de Jesus Cristo sobre a sua vida. Guarda esta palavra, porque você não é uma pessoa qualquer. Você é uma pessoa ungida do Senhor. Você é uma pessoa abençoada, mais que vencedora em Cristo Jesus. E nós estamos reunidos aqui com a intenção de seguir a Cristo, de sermos seguidores de Jesus Cristo. Se somos seguidores de Jesus Cristo, consequentemente, somos representantes dele. E se somos representantes dele, ele nos concede a sua autoridade. Não tenha medo de dizer ao mal: saia, em nome de Jesus Cristo. E o mal vai ter que sair. Se você disser ao mal: saia, em nome do pastor Roberto, ele vai continuar. Se você disser: saia para o mal, usando o teu próprio nome, ele vai continuar. Mas se você disser: saia em nome de Jesus Cristo, saia das minhas finanças, saia do meio dos meus familiares, saia da minha vida conjugal, da minha vida sentimental. Se você disser o mal: saia em nome de Jesus Cristo, o mal vai sair, porque no nome de Jesus não há um simples poder. No nome de Jesus há todo poder. Amém, queridos? Você está recebendo essa palavra? Glória a Deus. Então eu abri esse parênteses para isso, para que esta palavra fosse fixada na tua mente, no teu coração. Use o nome de Jesus Cristo para mandar todo o mal embora da tua vida, e ele vai cair por terra. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Muito bem. Continuando na nossa linha de raciocínio, continuando a meditarmos na palavra, quando Paulo expulsa o espírito maligno daquela mulher, daquela moça, a Bíblia diz aqui que toda a esperança de riqueza que havia nos donos, entre aspas, daquela moça, caíram por terra. Caíram por terra. E os donos daquela moça, quando viram Paulo expulsando o espírito maligno dela, ficaram indignados. E prenderam Paulo e Silas. Os colocaram numa praça pública e colocaram o povo contra Paulo e Silas. E eles disseram com todas as letras: estes judeus estão perturbando a nossa cidade, estão ensinando o povo a fazer coisas contrárias às leis romanas. Na verdade, o que Paulo e Silas estavam fazendo era o correto, era o justo. O que Paulo e Silas estavam fazendo era de Deus, era da vontade de Deus e com a permissão de Deus.
Eles fizeram mal àquela moça? Não. Eles fizeram bem, libertando-a. A moça foi liberta. Liberta dos homens e liberta do espírito maligno de adivinhação que havia nela. Glória a Deus. Paulo e Silas fizeram algo de errado? Não. Fizeram bem àquela mulher. Mas os homens que ganhavam dinheiro nas costas daquela mulher, através do espírito maligno que havia nela, chamaram os juízes da cidade e disseram: esses homens estão falando tudo ao contrário do que diz a nossa religião, as nossas leis. E os juízes julgaram a Paulo e Silas, e o julgamento foi severo. Primeiro, eles levaram muitas chibatadas, foram açoitados, com as marcas dos chicotes no corpo de cada um, que deve ter doído, que deve ter ardido. E depois os juízes ordenaram que Paulo e Silas fossem lançados num cárcere, fossem para a prisão. E deram ordem ao carcereiro: olha, vigia bem esses dois. Esses dois não podem sair dessa prisão, desse cárcere. O carcereiro, com medo, não só os colocou no cárcere, mas como prendeu os pés, os tornozelos de cada um a um tronco no fundo do cárcere. Tipo, daqui eles não saem. Daqui eles não vão sair. Só que os juízes e os ex-donos daquela menina e também o carcereiro não sabiam de uma coisa: que Deus agia na vida de Paulo e Silas, porque eram escolhidos do Senhor. Deus age na sua vida, meu irmão. Minha irmã, Deus age na nossa vida porque somos escolhidos dele. O Senhor nos escolheu para quê, pastor? Para que cada um aqui desse muitos e bons frutos. Foi para isso que o Senhor nos escolheu. Para que cada um desse muitos e bons frutos. Agora, não tente agir segundo a força do seu braço. Não tente dar um jeitinho para resolver as coisas. Domingo nós nos reunimos aqui e lemos o que está escrito lá no Salmo 37, no versículo 5. Deixe tudo nas mãos de Deus, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Ele fará na tua vida o que for necessário. Entrega os teus problemas nas mãos de Deus. As injustiças que cometeram ou que estão cometendo contra ti, entrega nas mãos de Deus. Não fica furioso, não fica furiosa se de repente alguém causou um dano para ti. Mas como, pastor, eu não vou ficar furiosa por isso? Deixa nas mãos de Deus. É melhor que seja assim. É melhor que você entregue tudo nas mãos do Senhor. Porque tudo que acontece na nossa vida, ou é segundo a vontade dEle, ou com a permissão dEle. Eu me lembro daquilo que está escrito lá em João, capítulo 9, versículo 1, que fala sobre um cego de nascença. E Jesus, quando viu aquele homem que havia nascido cego, foi ao encontro dele junto com os seus discípulos. E os discípulos perguntaram para Jesus: mestre, esse homem nasceu cego, por quê?
Quem pecou? Os seus pais ou ele pecou? Jesus disse nem uma coisa nem outra. Ele nasceu cego para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. Às vezes acontecem coisas na nossa vida que a gente pensa que é para o nosso mal, mas não é. Romanos 8:28 está escrito que tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes pensamos que certas coisas que acontecem na nossa vida para nossa destruição. Mas daí estamos redondamente enganados se pensarmos dessa maneira. Esse problema que você está enfrentando não é para a tua destruição, não é para o teu caos. Esse problema que você está enfrentando é para que a glória de Deus se manifeste na sua vida de maneira extraordinária. Paulo e Silas foram injustiçados, mas eles entregaram toda a injustiça nas mãos de quem? De Deus. Eles entregaram toda a injustiça que cometeram contra eles nas mãos de Deus. Eles não resistiram à prisão. Depois de serem açoitados, foram lançados no fundo do cárcere e os tornozelos, os pés de cada um presos a um tronco. Foram tratados pior do que um monstro. Mas não reclamaram, não murmuraram. Muitas das vezes nós reclamamos, murmuramos, e por coisas pequenas, por coisas mínimas, por pouca coisa reclamamos, murmuramos, mostramos insatisfação para Deus. Não reclame mais, não murmure, não mostre insatisfação para o Senhor. A Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para com cada um de nós. Ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, cante louvores, adore a Deus, glorifique e exalte o nome do Senhor, porque é muito fácil dar glória a Deus quando tudo vai bem. Mas Paulo e Silas mostraram aqui que eles estavam dispostos, ou ao menos predispostos, a glorificar e exaltar o nome do Senhor em toda e qualquer situação. Não só nos momentos alegres, mas principalmente nos momentos difíceis, caóticos e constrangedores. Porque eles estavam em pleno constrangimento, presos do jeito que estavam. E nós lemos aqui que eles não questionaram a Deus. Às vezes as pessoas passam por um problema e perguntam para Deus: Senhor, por que isso tudo está acontecendo comigo? E outras dizem: que mal eu fiz a Deus? Outras passam por um probleminha assim, aqui, ali, acolá, e logo abrem a boca para dizer: estou pagando todos os meus pecados. Isso é uma maneira da pessoa reclamar, murmurar, mostrar insatisfação. Paulo e Silas, eles tinham N motivos para questionar a Deus, mas eles não questionaram a Deus, porque eles sabiam que Deus estava no controle de tudo, inclusive no controle da vida deles. E é isso que nós temos que fazer quando nós nos depararmos com situações difíceis. Nós temos que mostrar para Deus
que está tudo nas mãos dele, e que nós vamos esperar pela sua ação. O problema é que a pessoa não tem paciência, não sabe esperar pela ação de Deus. Mas Paulo e Silas tiveram. A Bíblia diz aqui, como nós lemos, eles cantavam hinos e adoravam a Deus, com as marcas das chicotadas no corpo, seminus, pareciam um animal selvagem, com os pés presos num tronco, e eles cantavam hinos, louvores, eles adoravam a Deus. E os outros presos, a Bíblia diz, ouviram, inclinaram os seus ouvidos para ouvir os louvores e a adoração de Paulo e Silas. Os outros presos foram contagiados pelos louvores, pela adoração. E naquele lugar de constrangimento, naquele lugar de caos, não havia mais ninguém reclamando ou murmurando da sua sorte. Eu declaro que você não reclame mais de nada. Eu declaro que a sua casa seja uma casa de bênçãos. Eu declaro que o seu lar seja um lar onde o Espírito Santo vem habitar todos os dias, a ponto de todo aquele que for lhe visitar e colocar a planta dos seus pés na sua casa, venham sentir a presença do Altíssimo. Você recebe essa palavra? Glória a Deus. Amém, queridos? A Bíblia fala aqui com todas as letras. A Bíblia diz aqui com todas as letras. A Bíblia diz aqui com todas as letras, queridos, que quando Paulo e Silas oravam e louvavam a Deus, quando Paulo e Silas adoravam o Senhor, de repente surge um terremoto. Um terremoto que estremece o cárcere, estremece o cárcere, e as cadeias de todos se abrem, e as correntes são arrebentadas. Glória a Deus, aleluia. Na verdade, esse terremoto não surgiu de repente. Na verdade, quem causou esse terremoto foi o próprio Deus. E eu quero ser canal de bênção para a vida de vocês e declarar que a partir de hoje, tudo aquilo, sob esta palavra, tudo aquilo que estava travado na tua vida, está sendo destravado agora para a glória de Deus. Você recebe essa palavra? Se tem alguma coisa destravada na sua vida, travada na sua vida, melhor dizendo, está sendo destravada agora. Isso eu declaro pela fé em Cristo, o qual não só eu tenho, mas todos vocês possuem. De repente surge um terremoto e todos estão livres. Só que Paulo não permite com que as pessoas saiam da prisão, porque se todos saíssem, todos fugissem, como diz o outro, o carcereiro estava lascado. Quando o carcereiro viu as portas da prisão abertas e as correntes, principalmente as que amarravam Paulo e Silas, arrebentadas, ele puxou a espada para dar cabo da sua própria vida. Ele puxou a espada para dar cabo da sua própria vida.
Mas Paulo disse: não faça isso. Todos nós estamos aqui, ninguém fugiu. Está todo mundo aqui. Em outras palavras, Paulo quis dizer: isso aconteceu para que todos vejam que o poder de Deus opera na vida daquele que é fiel. Não pense você que o poder de Deus opera na vida daquele que não quer nada com Deus. O poder de Deus opera na vida daquele que é fiel, na vida daquele que segue a Cristo de verdade. O poder de Deus opera na vida daquele que crê definitivamente que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida e que além dele não há outro, nem nunca existirá outro Deus. E aí o carcereiro se prostra aos pés de Paulo e Silas e pede uma luz, uma direção. E ele pergunta para Paulo e Silas: o que eu faço? O que eu faço para ser salvo? E Paulo responde para ele: creia no Senhor Jesus, e será salvo você e toda a sua casa. A tua família pode não estar na presença de Deus, mas já que você está na presença de Deus, não saia da presença de Deus, porque é uma responsabilidade muito grande sobre os nossos ombros. Deus abençoa a nossa família pela nossa fidelidade, pela nossa comunhão. Os filhos de Jó não queriam nada com Deus, e Jó orava e sacrificava em favor dos seus filhos toda vez que os seus filhos davam festas entre si, porque Jó dizia: eu ofereço sacrifícios ao meu Deus pelos meus filhos, porque talvez eles, durante a festinha deles, podem ter blasfemado contra Deus. E Deus sempre os protegeu. A Bíblia diz que havia uma cerca angelical ao redor da família de Jó e tudo aquilo que Jó possuía. Há uma responsabilidade grande sobre os nossos ombros, sobre as nossas costas. Permaneça em Cristo e Ele permanecerá em vocês. Permaneça em Deus e Deus vai agir na sua vida de maneira sobrenatural, não só na sua vida, mas na vida de cada pessoa que compõe a sua família. Meu querido irmão, minha querida irmã, o carcereiro cuidou de Paulo e Silas depois desse fato, levou-os para casa, limpou as feridas dos dois, e não só ele, mas toda a sua casa se alegraram. Como diz aqui, que o carcereiro e toda a sua casa sentiam alegria por crerem em Deus. Naquela casa, na casa do carcereiro, não havia alegria. Na casa do carcereiro, de repente havia confusão, contenda, briga, discussão, desencontros. Mas depois que ele recebeu a boa nova, não só ele, mas toda a sua casa de Paulo e Silas, e eles receberam e creram. Eles ouviram e creram naquilo que eles ouviram. Muitas são as pessoas que ouvem, mas nem todas creem. Muitas são as pessoas que ouvem falar das maravilhas de Jesus, dos milagres de Jesus, nos feitos de Jesus, mas não dão crédito
a fé não floresce nessas pessoas. E não floresce não por causa de Deus, mas por causa da própria pessoa, que não quer. A minha função aqui, como por exemplo, é pregar o Evangelho. Jesus, ele disse para os seus discípulos, e eu creio que essa palavra se estende a nós: ide pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Foi o que aconteceu com o carcereiro e toda a sua família. Eles creram, foram batizados e foram salvos. Salvos não só eternamente, não só para a vida eterna, mas foram salvos, foram libertos da tristeza, da angústia, da depressão, da contenda, da briga, da divisão, da confusão que talvez tivesse na casa desse carcereiro. Eles ouviram, creram, foram batizados, foram salvos. Salvos em todos os sentidos, salvos em todos os aspectos. Amém, queridos? Amém. E a palavra de Deus, ela é viva, perdura aos dias atuais. Se nós crermos naquilo que está escrito, se crermos, seremos tremendamente abençoados. Então tudo aconteceu com Paulo e Silas para que uma moça fosse liberta e para que uma família inteira fosse salva. Aí mais uma vez eu cito Romanos 8:28. Tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. Não pense você que estando inserido no reino de Deus você vai ter moleza. Porque a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço. E o maior esforço que cada um aqui deve fazer é o de não desanimar. Você não pode desanimar, você não pode se render ao desânimo. Você não pode se prostrar em momento algum da sua vida. A vida, ela não é feita só de alegrias, de boas notícias. Às vezes nós recebemos más notícias. Às vezes surge um problema do nada. A vida nos proporciona exatamente isso. Então vocês não podem desanimar por nada. Jesus certa feita disse: no mundo tereis aflições. Ele disse: mas fiquem prostrados. Ele disse: desanime, porque não tem jeito. Não, ele disse: mas tenham bom ânimo. Que a alma de vocês venha gerar bons sentimentos dentro de vocês. Quando você receber uma má notícia ou surgir um problema à sua frente, você tem que entender o seguinte: que Deus está no controle e que tudo que está acontecendo para que o poder de Deus, para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Pastor, mas eu sofro pra caramba nessa vida. Enquanto a gente estiver nessa vida, a gente vai sofrer. Não tem jeito. Eu não vou pregar aqui para você pare de sofrer, porque os sofrimentos vão continuar, irmãos. Só que através do Evangelho nós superamos todo e qualquer sofrimento. Sofremos, mas não nos abatemos. Sofremos, mas não desanimamos. Sofremos, mas não nos prostramos. Os sofrimentos nessa vida
sempre vão existir. Sempre. Mas você não pode desistir da vida. Você não pode desistir dos teus sonhos. Você não pode desistir das tuas metas. Você não pode desistir. Você não pode pular do barco, como muitos fazem na hora da aflição. Você não pode negar a Cristo no momento de dificuldade, como Pedro negou. Eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber de Deus, eu não quero saber de mais nada. Só porque surgiu um problema? Só porque surgiu uma dificuldade? Só porque você sentiu na carne um amargo, um sofrimento? Eu gostaria de fazer uma oração por vocês. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero pedir ao Senhor nesta hora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, toma cada irmão, cada irmã nas tuas mãos, nessa hora. Toca, Senhor, do alto da cabeça até a planta dos pés da vida destas pessoas. Toca nessa mente, arranca os maus pensamentos. Toca nesse coração e arranca toda angústia, toda dor, todo sofrimento, todo o aperto que eles têm sentido nos últimos dias. Meu Deus, abraça agora o teu filho, a tua filha. Traga consolo e conforto para eles, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Opera, Senhor, com o teu poder na vida dos teus filhos. Opera, Senhor, com o teu poder na vida de cada um aqui. Que todos tenham guardado a tua palavra, a mensagem que foi pregada, que todos venham deixar nas tuas mãos, nesse exato momento, os seus problemas e aflições. Que todos nesse momento, ó Deus, possam descansar no Senhor. E eu declaro que estas pessoas sairão daqui hoje com um coração alegre e cheios de esperança dentro de si, porque eu quero declarar, eu quero profetizar na vida dos teus filhos, que ainda essa semana eles vão receber uma boa notícia, um milagre que eles esperam vai acontecer. A porta que está fechada já está aberta. Foi declarado aqui, Senhor, que tudo aquilo que estava travado na vida dos teus filhos já foi destravado. Eu não sei qual é a necessidade de cada um, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe da necessidade dos teus filhos e filhas. Então, ó Deus, faça-se cumprir a tua palavra em Filipenses 4,19, que diz: e o meu Deus suprirá em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Supra, Senhor, as necessidades dos teus filhos. Opera com o teu poder na vida deles agora, Senhor. Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor pode. E se o Senhor quiser, eu acredito que o Senhor tem o desejo de nos abençoar. Eu acredito que o Senhor pode fazer o impossível se tornar possível na vida daquele que crê, e nós cremos. Abençoa as famílias, a vida financeira,
derrama saúde sobre o corpo de cada pessoa, que toda enfermidade caia por terra, que toda doença, toda dor seja arrancada agora, em nome de Jesus. E eu digo a todo espírito maligno que está tentando bagunçar a vida deste irmão, desta irmã, eu digo a todo espírito imundo que está tentando dividir, destruir as famílias, eu digo a todo espírito maligno que está tentando acabar com este irmão, com esta irmã, que em nome de Jesus Cristo agora saia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, bata em retirada agora, em nome de Jesus. Senhor, eu declaro estas pessoas abençoadas, libertas, em paz. Eu declaro todos aqui tomando posse da sua bênção, da sua vitória, em nome de Jesus Cristo. E você que recebe essa oração que foi feita, diga amém, diga glória a Deus e dá um aplauso forte para Jesus. E que Deus te abençoe.